Os empresários de Rondônia devem receber ajuda do governo do estado para contornar os reflexos na economia em decorrência da Covid-19. A economia no meio da pandemia do novo coronavírus é uma preocupação. Empresários, empregados, tanto do setor privado como também o setor público, buscam meios para amenizar os impactos dos fechamentos de lojas e empresas de diversos segmentos. Buscando a desburocratização e auxílio às empresas, algumas medidas estão sendo tomadas pelos governos. Um conjunto de medidas que visam reduzir o impacto econômico desse enfrentamento ao coronavírus, no qual todos nós estamos engajados. Essas medidas visam preservar a capacidade financeira das empresas para cumprir os seus compromissos com salários, com aluguéis, enfim, seus custos fixos. Essas medidas se referem à prorrogação da validade das certidões negativas por 90 dias, ou seja, as empresas que tinham certidões válidas no dia do decreto, dia 20 de março, terão a sua validade prorrogada por 90 dias, para que elas continuem tendo acesso a crédito, continuem podendo operar. Nós também vamos suspender por 60 dias os prazos para o cumprimento de notificações, do atendimento de notificações feitas no âmbito do programa FIS-Conforme ou aquelas recebidas pelo domicílio eletrônico do contribuinte. Atuando com produtos de utensílios domésticos, artigos de festas e decoração, o empresário explica que mesmo diante de tais medidas, a preocupação vai além, já que os problemas por causa do tempo de fechamento das lojas pode ser, inclusive, a assinatura de falência. Analisando eles ajudam, mas não, infelizmente, não é satisfatório para as empresas. As empresas dependem de muito mais coisa do que isso. O governo fala em manter as certidões negativas, eu concordo com isso. Também, para muitas empresas que precisam, necessitam de certidões negativas, parcelamentos de débitos também existentes até 2017, né? Suspensão de cobrança do IPVA aí, de muita gente que precisa também, mas isso é muito pouco. Para o empresário, a solução para que não haja um impacto muito maior na economia é uma só. Se as empresas não voltarem a abrir as portas, muitas vão falir, muitos vão ficar desempregados. E aí a situação vai ficar bem pior. Dentre as medidas do governo estadual, a Secretaria de Finanças de Rondônia explica que também serão suspensas as vistorias prévias relativas ao funcionamento das empresas, além do valor dos débitos que podem ser negociados no Refaz. Para quase todas as empresas, vai ser possível renegociar os débitos vencidos até 2017 com a redução de juros e multas em até 95%, dependendo da forma de pagamento escolhida. Essa redução dos encargos, ou seja, dos juros e multas, desonera bastante as empresas e permite que elas tenham regularidade para, inclusive, ter acesso a crédito bancário. O advogado especialista em direito tributário explica que este impacto não será sentido apenas por empresas, mas que os cofres públicos de Rondônia também sofrerão. É muito importante, quando a gente fala em crise sanitária e econômica, alertar a sociedade que a crise não se trata tão somente dos empresários e dos particulares. Segundo dados da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia, nesse momento de crise, nós vamos ter um déficit de arrecadação de quase 350 milhões de reais de ICMS, aliado ao ajuste na despesa da saúde de mais de 100 milhões de reais. Então, o Estado de Rondônia começa essa crise com um déficit de 450 milhões de reais, que sem dúvida alguma vai afetar toda a sociedade. Mesmo com essas medidas tomadas em âmbito federal e adotadas pelas administrações estaduais e municipais, é importante que o empresário faça o seu planejamento para que no prazo oportuno possa realizar o pagamento desses impostos. É muito importante para os empresários a noção de que no direito tributário, para o Código Tributário Nacional, a moratória não significa calote. A moratória trata-se tão somente de uma modalidade de suspensão dos efeitos do crédito tributário, onde o Estado, por intermédio de leis, concede, flexibiliza as formas do pagamento de tributo, mas os pagamentos deverão ser feitos na data oportuna.
Olha, no início desse ano, a gente noticiava aqui em todos os nossos programas sobre o crescimento do estado de Rondônia. A gente mostrava os dados do ano passado, fazia um comparativo e também as perspectivas de crescimento para o estado de Rondônia. E Everton Leone, agora vendo um dos empresários falando sobre esse momento, né, que todo o mundo está vivendo, a gente consegue sentir um pouco da pressão, né, e da tensão que os empresários estão vivendo, né? Exatamente, Meire Santos. Ainda agora eu falei da situação de que eu ouvi de alguém da equipe econômica do governo, de que poderá ter problemas, inclusive o governo, para pagar o salário de servidores, e está aí. Logo depois de mim, eu não sabia dessa entrevista do Dr. Breno, ele com todas as letras e até como especialista, estudioso que é da matéria, já colocou tecnicamente o que eu coloquei de uma forma mais simplória. Ele foi muito claro, quer dizer, 400 milhões, 450 milhões que os cofres do Estado vão perder, vão deixar de arrecadar num curto período, isso aí é uma tragédia. Agora eu quero também aproveitar aqui e parabenizar a postura do governador Marcos Rocha. Não está tentando fazer política, muito menos fazer politicagem, tem se mantido sóbrio, tem se mantido sereno, ele tem dado as ordens para os seus secretários de Estado, de Finanças, de Planejamento, de Saúde, da Casa Civil, para executarem o projeto, e eles estão certamente todo dia prestando contas ao governador, e o governador muito sóbrio, como eu disse, não tentando ser a estrela do espetáculo. Esta hora não é hora de fazer política, e o governador Marcos Rocha, nessa sua postura, tem me agradado muito. Eu sei que ele tem reunido todo dia com diversos segmentos, com a sua equipe, mas não está querendo ser a estrela do espetáculo. Ele está realmente de parabéns por essa postura que ele tem adotado diante de toda essa crise que o Estado começa a viver a partir de agora.